Sejam todos muito bem-vindos ao canal Fantech. Eu me chamo Fabrício Lopes. É sempre uma satisfação ter você comigo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre câmera IP Wi-Fi e câmera cabeada com DVR, para te ajudar a escolher qual modelo usar em ambientes diversos, né? Ou até mesmo para você que já é instalador, para que você possa orientar melhor os seus clientes. Então, para você entender a dinâmica desse vídeo, primeiro eu vou falar um pouco sobre câmera cabeada com DVR, depois vou falar sobre câmeras IPs e por último farei um comparativo entre ambas as câmeras. Irei te orientar também sobre qualidade de imagem, comparativo de preço, dicas de instalação e lugares confiáveis para comprar. Desde já quero pedir a sua contribuição, deixando seu like, seu joinha, se inscrevendo no canal, caso não seja inscrito. Se você é novo por aqui, nesse canal falamos sobre câmeras de segurança. Estamos sempre trazendo vídeos de configurações, reviews e dicas sobre câmeras e acessórios. Você sendo inscrito no canal, deixe aqui sua dúvida nos comentários, que irei te responder o mais breve possível, ou até mesmo fazendo um vídeo, né, respondendo aí a sua dúvida. Câmera cabeada com DVR é o modelo mais tradicional e o mais usado até hoje. Claro que a tecnologia tem avançado muito. Hoje existem várias marcas e diversos equipamentos como DVR, NVR, HVR, que ambos fazem a mesma função. A função principal desses equipamentos é estar processando as imagens e gravando no disco rígido, que pode ser um SSD ou o tradicional HD. As câmeras com esse sistema precisam de diversos acessórios, como fonte de alimentação, cabos individuais, cabo coaxial ou até mesmo cabo de rede, cabos HDMI, mouse, balão, são vários acessórios. A instalação é um pouco mais complexa para quem não tem tanto conhecimento na área. Então talvez você vai precisar aí de um técnico para estar instalando, já que você vai ter que passar cabo individual de cada câmera até o DVR. Esses equipamentos, ele não precisa de internet, então você pode instalar em qualquer local desde que tenha eletricidade, tá? Por isso ele é o mais tradicional, você pode colocar em qualquer lugar. Os DVR existem a partir de 4 canais, então se você for colocar apenas uma câmera nesse sistema, você vai precisar de pelo menos um DVR de 4 canais. E se futuramente você quiser colocar mais de 4 câmeras, você precisa trocar, substituir esse equipamento por outro maior. Existe de 8 canais, 16, 32. Os aparelhos mais novos, eles possibilitam que você coloque uma câmera IP. Tipo, você tem 4 câmeras, está lotado, os 4 canais. Você precisa colocar mais uma, você pode colocar uma câmera IP. Obviamente precisa de internet para você conseguir conectar essa câmera IP no seu DVR. Essa quinta câmera pode estar conectada até via Wi-Fi, que você consegue adicionar ali no seu equipamento. Como eu disse, ele grava as imagens em um HD ou SSD, então possibilita que você coloque um disco rígido maior. Então por isso que eles são muito utilizados até hoje, tipo em uma farmácia, em um hospital, sei lá, um supermercado, um local que você precisa armazenar as imagens por muito mais tempo. Você pode estar colocando ali um HD de 16 tera, por exemplo, que vai armazenar as imagens por muito tempo, tipo até 2 meses, você consegue gravar ali as imagens. Como é cabeada, a câmera ligada direto no equipamento, a imagem não tem perda de tempo, então é simultâneo ali, diferentemente das câmeras IP que tem um pequeno delay. Então a estabilidade é bem melhor do que as câmeras IP, já que não depende da qualidade da internet. E possibilita que você coloque a imagem em uma TV, em um computador, diferentemente das câmeras IP, que você não consegue fazer isso. As câmeras hoje todas têm visão noturna, né? Pelo menos infravermelho, que durante a noite ela vai acionar ali, a imagem vai ficar preta e branca, porém vai ficar nítida. E já existem as câmeras com a tecnologia Full Color, que durante a noite ela liga uma luz e mantém a imagem colorida. Isso vale tanto para a câmera com DVR e também para a câmera IP.
obviamente ela vai subindo de preço, né? As câmeras com maior tecnologia, resolução de imagem, qualidade melhor, ela vai ser mais cara. Tem que atentar também ao DVR, se ele vai suportar tipo uma câmera de 2 megapixels, Full HD, por exemplo. Tem alguns DVR que só aceita câmera de 720p. Então você tem que atentar a isso. Se você tem internet no local, você consegue acessar as imagens do DVR pelo aplicativo no celular, igual você consegue das câmeras IP. Hoje praticamente a gente resolve tudo pelo celular. Então os aplicativos de DVR hoje, eles também são bem fluidos, você consegue fazer tudo ali através do aplicativo, mesmo estando à distância, igual você consegue fazer com as câmeras IPs. Valor médio de um kit de câmeras cabeada com DVR, em média, é um kit razoável, né? A partir de R$ 1.100 você está comprando na internet. Isso um DVR de 4 canais, com 4 câmeras, um HD, um mouse, o básico ali para você estar instalando. Quando você compra na internet aí, o kit completo, sempre vem faltando alguma coisinha que depois você vai ter que comprar aí na sua cidade. Nem sempre vem tudo que você precisa para aquele local. E quando falamos em segurança, é ideal que você coloque, que você compre produto de boa qualidade, tá? Porque acontece muito caso aí, quando a pessoa precisa daquelas imagens gravadas, que ela vai ali buscar a imagem, o equipamento ou queimou uma fonte, ou o disco rígido é de má qualidade, não gravou. É algo que você pesquisa, né? Se você não tem conhecimento sobre marcas e modelo antes de comprar esse equipamento. Aqui na descrição tem links para você adquirir alguns equipamentos que eu já usei e recomendo com preço bem bacana. Falando em câmera IP, é importante dizer que não existe só câmeras Xing Ling que se vende em diversos sites por aí. Existem câmeras boas, de marcas boas, como Intelbras, Hikvision, Citrox, Giga, Dahua, entre outras, né? Assim como as câmeras cabeadas, também tem muita porcaria no mercado. Claro que as mais populares são as genéricas e a mais usada devido ao custo-benefício. Eu até considero elas, pelo preço, boas, né? Principalmente na resolução. São câmeras boas, embora as genéricas e os aplicativos, o software às vezes não é tão eficaz, dá muito bug, mas a qualidade de resolução eu considero muito boa. As câmeras IP Wi-Fi de um modo geral precisa de internet para funcionar. Então uma internet boa, de qualidade, estável, para que você possa acessar ali através do aplicativo de qualquer lugar do mundo que você tiver, ver as imagens gravadas, todas as funções, tem as câmeras giratórias, precisa de uma boa qualidade de internet. Essas câmeras podem ser ligadas via Wi-Fi ou também através de um cabo de internet. Tipo, você coloca a câmera um pouco distante do roteador, o sinal não chega muito bem, você pode estar ligando um cabo, através do cabo lá do roteador e conectando aqui na câmera para ela ter mais estabilidade. As câmeras IP têm um software interno que faz todo o processamento das imagens e grava no cartão de memória que é inserido no interior da câmera. Então faz o mesmo processo que o DVR faz de gravar no HD ou SSD. O cartão encheu, ele vai apagando as últimas imagens, né? Aliás, as primeiras imagens que estão gravadas, apagando gradativamente, igualzinho o DVR faz. As câmeras no geral, elas aceitam um cartão de memória de no máximo 128 GB. Já vi câmeras aí da Dahua, por exemplo, que aceitam um cartão de 256 GB. O cartão é aquele mesmo micro SD que se usa em celular, porém ele precisa ser original. Eu vejo muito caso aí, quando a pessoa vai ver as imagens gravadas, botou um cartão baratinho ali paralelo, o cartão queimou, não salvou nada. Isso acontece muito. Geralmente eu uso cartão de 32 GB. O cartão de 32 é uma câmera de 1080p, gravando 24 horas por dia, 7 dias por semana, vai gravar ali em média 7 dias, de 5 a 7 dias, 32 GB. Então você coloca um cartão 64, vai dobrar, né? Você vai, de acordo com esse dado, aí você consegue calcular mais ou menos quantos dias a sua câmera vai gravar em um cartão de memória. Por isso, se você precisar gravar mais dias, tipo 1 mês, 2 meses, é recomendado você usar a câmera com DVR. Você consegue armazenar por mais tempo em um HD maior. Os aplicativos também possibilitam o armazenamento em nuvem, que é um serviço pago, mas se você puder pagar, né, é uma segurança a mais. Assim como a câmera com DVR fica armazenado no
no HD, né, na câmera IP fica armazenado no cartão de memória. Caso alguém levar a câmera, né, bandido roubar a sua câmera, vai estar levando junto o cartão de memória e você perde as imagens. Na câmera com DVR é a mesma coisa. Se a pessoa roubar ali o seu DVR, você vai perder as imagens. Então o serviço é em nuvem, as imagens ficam salvas. Então se roubar, você vai conseguir visualizar até o momento que a sua câmera foi furtada. Isso é só um exemplo, tá? Você consegue colocar quantas câmeras quiser no seu aplicativo. Obviamente, quando você for comprar, você precisa se atentar ao aplicativo que ela usa. Diferentemente do DVR, você pode colocar aí uma câmera só, pode colocar 5, 6, 7, 10, 20, 30, enfim. Pode colocar tipo uma câmera em um local, duas em outro, em outra cidade, em outro estado. Você consegue acessar tudo ali no mesmo aplicativo. Nesse caso, você vai ter um custo-benefício bem menor, né, em relação às câmeras com DVR. Custo-benefício, uma câmera razoavelmente boa, você comprando em sites como AliExpress ou até mesmo Mercado Livre, faixa aí de R$160. Cartão de memória 32 GB, faixa aí de R$60. Vamos colocar aí R$250. Você compra uma câmera boa que não vai te dar dor de cabeça. Você consegue monitorar aí o seu local tranquilamente. Existem câmeras giratórias, câmeras que é resistente à água, câmeras que não é, então você precisa se atentar a isso. Mas 250 você consegue colocar uma câmera boa aí no seu ambiente. Aqui na descrição tem os links para você adquirir tanto câmera com DVR e também câmeras IP Wi-Fi. As câmeras IPs Wi-Fi que eu recomendo aqui na descrição, praticamente todas eu já fiz review, tem links, né, tem uns vídeos gravados aqui informando como configurar e as principais funções que elas têm. Agora que você já entendeu como funciona os dois sistemas, vamos para as comparações. Se você for usar até 3 câmeras, tem internet boa no local, não precisa jogar essas imagens direto em um monitor. Também não precisa armazenar essas imagens por muito tempo, tipo até 60 dias, 30, 60 dias. Por exemplo, precisa acessar apenas no celular, mesmo à distância, é mais viável você usar o sistema IP, pela praticidade da instalação e também pelo custo-benefício. O valor de você colocar 4 câmeras com a qualidade básica, você consegue colocar até 4, né, IPs por esse valor com a qualidade bem maior, né, até com a tecnologia full color, por exemplo. Vale lembrar que as câmeras IP Wi-Fi com cartão de 32 GB vai gravar em média 5 a 7 dias. Isso gravando ali o tempo todo, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Um cartão de 74 vai dobrar esse prazo e se aceitar 128 vai quadruplicar esse tempo. Agora, se você precisa jogar as imagens em um televisor, para você estar acessando ali ao tempo todo, alguém monitorando ali ao vivo, ou mesmo ver as imagens gravadas com maior frequência, né? Preciso ver as imagens tipo todo dia, ver ali e tal. Aí eu te recomendo com DVR, porque vai ter maior estabilidade e você consegue fazer isso. Se você colocar a câmera IP com essa ideia, você também vai precisar usar um DVR ou NVR e aí vai se tornar mais caro, mesmo com a câmera IP, embora tenha uma qualidade um pouco melhor, mas aí já vale a pena você comprar o sistema com DVR, com a câmera com a qualidade adequada ali para a sua função. Esse valor que eu citei das câmeras cabeadas, de em média de R$ 1.300, é a qualidade básica, né? Mesmo câmeras de marca boa, mas aquele modelo de entrada. Se você quiser uma câmera e um sistema com resolução de 1080p para cima, com sistema full color, que vai filmar colorido à noite, aí você vai pagar mais caro, né? Eu vi uns kits aí bom da Hikvision, só o material, e como eu disse, nem sempre aquele material só vai ser o suficiente, às vezes você gasta mais um pouquinho, e mede ali um kit com 4 câmeras, R$ 2.100. Já vai ficar um pouquinho mais salgado. Eu vou deixar aqui na descrição os links de câmeras IPs que eu faço review aqui no canal. Tem câmeras muito boas, marca boa, qualidade boa, com preço bom para você comprar lá fora, lá no AliExpress. E está chegando muito rápido, em média aí 15 dias está chegando aqui no Brasil.
Você comprando aí duas, dependendo do tamanho, até 4, não é taxado, né? Meus produtos praticamente nada taxado, chega aqui tudo certinho, bem embalado e coisa de qualidade. As câmeras cabeadas, né? As câmeras com DVR, eu te recomendo comprar aqui mesmo no mercado nacional. Tem câmeras boas, de marcas boas, marca nacional, né? Tipo a Intelbras, por exemplo, a própria Hike que comercializa aqui, que são produtos bons. E aqui na descrição também tem os links, caso você queira adquirir os modelos que eu recomendo, tanto de câmera IP quanto de câmera cabeada com DVR. Eu vou deixar o link desde os modelos mais simples até os mais sofisticados. Mais uma vez eu quero pedir a sua colaboração, deixando o seu like, seu joinha, se inscrevendo aí no canal, caso não seja inscrito, para que você possa estar recebendo sempre em primeira mão dicas dos conteúdos relacionados a câmeras IPs, câmeras e acessórios que você vai usar aí no seu dia a dia. Que eu faço sempre reviews dos produtos que sempre lanço aí, entre outros modelos. Então por isso que eu disse, tipo a importaria, que você precisa daquela coisa ali o tempo todo, a imagem ali não pode falhar, né, não pode faltar. Então é ideal ali o sistema com DVR. Espero ter ajudado. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, irei te responder o mais breve possível. Se esqueceu, está em tempo, deixe seu like, se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Eu fico por aqui, aquele abraço e até um próximo vídeo. Valeu!